Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos sempre aos domingos às 20 horas para ler, comentar, estudar, sentir o Evangelho de Jesus. Nessa noite nós vamos seguir lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos no item 8. Eu já estou vendo o nosso convidado da noite, Marquinho está por aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele para cá. Enquanto isso, né, vou dando boa noite. Se você já recebeu. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que está chegando, a Giovana, a Michela, Júlio, Clarice. Oi, Marquinho. O sinal chegou Oi, aqui, mas isso, acho que tem que inverter a câmera. isso é verdade. Agora sim. Agora eu te vejo. E aí, tudo bom, querida? Boa Tudo noite. contigo, tudo bem também? Tudo bem, tudo certo. Que bom. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente essa noite. É sempre muito bom quando a gente consegue se encontrar para esse evangelho, né? E hoje para Imagina. falar desse tema tão importante. É, Então eu vou pedindo licença para todos aqui. O pessoal já está comentando, tá com saudade de você, viu? E a gente vai então seguir o roteiro que a gente sempre segue do Evangelho no Lar, que é a prece, a leitura, os comentários. A gente encerra com uma prece, convidando a todos que ainda não fazem o Evangelho nas suas casas, que tenham um dia, um horário na semana, reservem esse tempinho, né? Para fazer essa mesma rotina muito simples, 20 minutinhos, 30 no máximo, não precisa passar disso. Um dia na semana, um horário fixo. A gente com certeza traz muita luz para o nosso lar, muita paz para a nossa casa mental também. Então, eu vou pedir que o Marquinho faça a nossa prece inicial, pode ser? claro, com certeza. Obrigada. Então, vamos aproveitar nesse momento que estamos aqui reunidos, reunidas, para tentar trazer a presença de Jesus ao nosso lado, esse mestre querido, que tanto nos ajuda com seus ensinamentos na nossa caminhada. E que nós possamos, nesse momento, então, de evangelho, em que vamos ler, estudar e procurar trazer para a nossa vida, buscar a inspiração dos bons espíritos, dos nossos anjos e guardiões, para que consigamos, então, fazer o melhor uso da mensagem para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, e que tenhamos um bom evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Então, para quem quiser acompanhar a leitura, nós estamos no capítulo 21, no item 8. E é uma mensagem de Luís, ditada em Bordeaux, 1861, diz assim: os falsos profetas. Se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas são numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão o exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição,
perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. É raro a gente ler na íntegra, né, aqui, porque o texto é um pouquinho longo, mas esse ele é tão poético, né? Ele vai embalando a gente, motivando, né, ao longo dessas informações tão importantes. Então, eu achei bacana a gente ler na íntegra dessa vez. E queria saber, Marquinhos, o que esse texto te traz em relação a esse alerta, né, sobre os falsos profetas? É uma visão e uma mensagem também bastante acolhedora. É bem interessante esse texto. A gente, obviamente, já teve contato algumas vezes, mas cada vez que nós lemos, nós conseguimos extrair algum ensinamento diferente, ou ele impacta diferente no nosso dia a dia por alguma razão, né? E eu, lendo ele algumas vezes, eu percebi que ele, de alguma forma, faz um resumo da parte inicial ali, né? A parte em que o Kardec vai trazer um texto de Jesus e vai comentar, e traz outro texto e comenta, enfim. Então, uma parte bem interessante logo no início do texto aqui, e aí me remeteu uma situação do meu dia de hoje. Hoje eu estive na casa do meu pai e estava lá podando algumas árvores, né, fazendo lá arrumando o jardim, enfim, e tem uma goiabeira. Então, toda vez que nós estamos lá, cai uma outra goiaba, que é uma goiabeira mais velha já, então ela não tem mais a época certa de dar goiaba, então sempre tem uma goiabinha ali, né? E aí, volta e meia, a gente está por ali, puf, cai uma goiaba no chão. Então, a primeira coisa que ele traz aqui, né, ou melhor, no primeiro parágrafo, é justamente a questão da árvore. Então, Jesus faz uma comparação muito interessante, justamente para trazer para próximo de nós, fazer uma figura de linguagem que se aproxime de uma ideia que a gente possa compreender melhor e fixar na cabeça, que é essa ideia de que uma árvore boa não produz maus frutos e uma árvore má não produz bons frutos, né? Então a gente vai reconhecer as pessoas pelo que elas produzem, né? E, consequentemente, aqueles que se dizem profetas, aqueles que têm uma missão mais específica para ensinar aquilo que o Cristo veio pregar, então continuar ensinando, continuar transmitindo, trazendo vieses, né, especificidades para algumas particularidades, eles não podem fugir a essa árvore, né? Eles têm que continuar, eles têm que se manter fiéis a essa árvore. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é bem interessante a gente pensar. Analisar os frutos que vêm daquela árvore, daquela pessoa, daquela instituição, daqueles que se arrogam como propagadores da doutrina do Cristo, né?
Até porque o próprio exemplo ele vai ter um impacto muito maior no ensino do que muitas vezes a palavra. Tem uma mensagem do Emmanuel, me ocorreu agora, e que ele fala sobre o discurso, eu esqueci o nome da mensagem, mas ele fala justamente isso, como a pessoa que tem essa missão de falar, de palestrar, de informar os outros acerca dos ensinamentos com a palavra, ela precisa ter um cuidado grande também para se esforçar, no mínimo se esforçar, para ter comportamento condizente com aquilo que ela está explicando, né? É óbvio que nós somos imperfeitos, então eu vou falar muito de amor, mas a vivência do amor em mim ainda é uma coisa que é muito pequena, né? Ainda não consegui viver o amor assim tal qual aquele que o Cristo sugeriu que nós vivêssemos, né? Mas temos que, no mínimo, tentar. Se a gente vai lá e fala que precisa amar, que precisa amar o próximo, que tem que ser indulgente, que tem que ser caridoso, nós temos que terminar a nossa palestra, nossa atividade de estudo e tentar trazer isso para o meu dia a dia, verificar onde que eu ainda não estou conseguindo amar satisfatoriamente, onde eu posso melhorar um pouco mais, onde eu posso me esforçar um pouco mais, me sacrificar um pouco mais. Acho que essa palavra é muito importante, né? O sacrifício, porque a gente precisa renunciar a algumas coisas. Nós estamos muitas vezes muito confortáveis na nossa vida material e para a gente conseguir atender alguns patamares mais elevados de evolução, a gente precisa então sacrificar alguns confortos que nós acabamos vivenciando, trazendo para o nosso dia a dia, né? Então, com relação ao primeiro parágrafo, ele fala bastante da questão da árvore, e aí depois ele vai dizer que, bom, então, o que são esses frutos? Esses frutos são essas virtudes que Jesus vivenciou e pregou, e que, obviamente, aquele que se diz mensageiro do Cristo tem que, no mínimo, estar a caminho de vivenciar também, não em toda a plenitude, mas próximo, ou a caminho, essas virtudes. E aí o Espírito Luís, né, no início eu achei que era São Luís, mas é Luís, né? Luís. Ele vai trazer o amor, a caridade e o amor, a indulgência e a bondade. Então, 4 virtudes essenciais aqui para aqueles que buscam se qualificarem como cristãos, né? Porque ser cristão não é da boca para fora, é do coração para fora, né? Então, vivenciando a mensagem de Jesus. E então ele fala para desconfiar. Então, nós muitas vezes a gente se pega tomando como exemplo pessoas e instituições, enfim, quando nós vemos, muitas vezes, há uma certa divergência, e aí, claro, cada um tem o direito de, se, de se espelhar naqueles que quiser, e aqui a gente não tem nenhum preconceito com relação a isso, a ideia é trazer para o contexto do cristianismo, né? Então, nós que somos cristãos e buscamos seguir o Cristo, então nós temos que buscar nos espelhar ou ter como exemplo, porque o modelo e guia é um só, é Jesus, né? Mas no nosso dia a dia, naturalmente, a gente vê um palestrante, vê um trabalhador, vê um colega de trabalho, vê várias pessoas no dia a dia que muitas vezes nos inspiram, né? Que nos trazem uma vontade de fazer algo parecido, porque aquilo parece que foi interessante, que foi legal. Mas aí é preciso, então, nesse momento, verificar se aquelas atitudes, aquilo que a pessoa faz e traz, tem consonância com a doutrina do Cristo. Nós que nos colocamos na condição de cristãos, né? Então, isso é bastante importante, porque muitas vezes... Aí Kardec vai trazer uma coisa interessante, ele fala que pior do que uma mentira é uma meia-verdade, né? Porque a mentira, ela é clara. A diferença entre uma verdade e uma mentira é fácil de distinguir. Mas uma meia-verdade que se camufla de verdade e alguns aspectos pequenos, mas importantes, não são verdadeiros, eles são mais difíceis de a gente conseguir perceber, né? Então, muitas vezes, esses falsos profetas, consciente ou inconscientemente, também não estamos julgando, porque todos e todas nós somos filhos de Deus, em evolução, mas esses irmãos que nessa condição de falsearem a mensagem do Cristo, muitas vezes o fazem de maneira sutil, bastante sutil. Então é preciso que nós tenhamos bastante cuidado nesse sentido.
né? De quem que nós estamos elegendo, quais os critérios que nós utilizamos, e aí volto a dizer, os critérios são o Evangelho de Jesus, né? Então aquilo que diverge da mensagem do Cristo, sem dúvida vai estar caracterizando um irmão, uma pessoa, uma instituição que não vai estar de acordo, né? Vai estar, nesse momento, fazendo o trabalho, o papel de um falso profeta, né? Ainda que não queira ou não esteja consciente disso. E uma outra virtude que ele traz no quarto parágrafo, que é bem interessante, eu acho que é uma virtude chave para que a gente possa reconhecer realmente um verdadeiro profeta de um falso profeta, é a humildade, né? Porque o verdadeiro profeta, ele não se reconhece como profeta. Tem uma passagem que eu não sei se está aqui ou se está no livro dos médiuns, não lembro agora, que vai dizer que esses espíritos que são educadores da sociedade, que são expoentes, referências, enfim, eles não se auto-intitulam como tais, né? Aí a palavra que o Kardec utiliza é adivinham-no. As Isso. pessoas que reconhecem É a neles. mensagem seguinte, Marquinhos. No item 9, a gente tem uma mensagem do Espírito Erasto. E ele fala exatamente isso que você trouxe. Que esses profetas verdadeiros, eles são adivinhados. Eles não se auto-intitulam, não se nomeiam, né, como profetas. Pelo Bem lembrado. A contrário, gente né, vai Emília? estudar mais essa mensagem na semana que vem também. Ela é muito interessante porque ela traz para a gente os caracteres do verdadeiro profeta. Legal. E essa é a principal, E com certeza. isso é muito importante, porque, pelo contrário, geralmente esses verdadeiros profetas, eles correm disso, eles não querem, né? Eles não querem que ser chamados. A gente vê o Chico, por exemplo, o tempo inteiro dizendo, eu sou um cisco. É, tem uma frase que é atribuída a ele, não sei, mas enfim, que diz que aqui ele era Francisco e lá em cima ele é só Cisco mesmo, né? Aí tem outra que ele fala que ele sente que ele se arrasta mais para frente, ou seja, que está muito devagar. Em nenhum momento ele tenta querer se colocar acima dos outros, né? Então nós é que reconhecemos nele essa pessoa justamente pelas obras que ele faz, né? Não é qualquer um que ajuda a construir mais de 2.000 instituições de caridade, de escrever mais de 400 livros, mais de 10.000 mensagens para pessoas que perderam seus entes queridos, né? Então é aí que a gente... E para finalizar, Emília, tô sem relógio, desculpa, então tu vai me orientando aí, tá? Não, tá Bem de boa. tranquilo. Tá. Temos alguns minutinhos ainda. E para finalizar, o último parágrafo, que é o quinto, é como se fosse para a gente um convite também, É. né? Então, nós temos a capacidade, o discernimento, a condição de eleger adequadamente os princípios sobre os quais vamos caminhar, então, e aí, consequentemente, eleger pessoas e situações que também iremos nos aproximar ou nos distanciar. Mas uma coisa muito importante para realmente finalizar é que nós, trabalhadores do movimento, ou não, pessoas que estão, né, às vezes, em outras tarefas, enfim, são simpatizantes, mas que se consideram cristãos, em determinadas situações, em determinados momentos, também tem uma tarefa, direta ou indiretamente, de divulgar o Evangelho, especialmente através da sua própria ação. Então, é uma atitude em que eu perdoo um colega, é uma situação em que eu tenho indulgência, é um lugar em que eu exercito a minha paciência, e nesse momento, aqueles que estão me vendo, eles me veem, entre aspas, como profeta. É alguém que está divulgando a doutrina do Cristo. Então, como isso é importante, e como é bom a gente poder servir dessa maneira, né? Então, que a gente possa, aí finalizando, se esforçar para que nós consigamos também, nas nossas pequeninas missões, nos tornarmos profetas verdadeiros do Cristo, né? Divulgando a sua mensagem através do nosso exemplo. Muito bom, Marquinhos. Obrigada pela interpretação, né, de forma tão didática, trazendo para a gente, né, o principal desse texto, parágrafo a parágrafo. A gente fez um convite hoje para o pessoal aqui no Instagram, até queria fazer novamente esse convite, né, pessoal, que participem,
comentem aqui se tiverem alguma dúvida em relação a esse tema ou a esse texto, ou alguma curiosidade, os comentários estão aqui abertos, viu? A gente tem aqui algumas mensagens, né, de boa noite. A Luzia disse, né, desejando uma noite iluminada pela oração sublime através, né, da fala de hoje. Obrigada, Luzia. Muitas mensagens também de agradecimento ao Marquinho. O Leandro disse que tem muita admiração e saudades do amigo. E, pessoal, a gente perguntou também mais cedo aqui no Insta, né? Olhando para esse ponto que o Marquinho trouxe, de nós como profetas também, né? Através dos nossos atos, através daquilo que a gente faz, como é que a gente pode se proteger até, né? Dessas questões que acontecem de falsas informações, falsas mensagens, né? Que passam por nós, né? Ou não passam, né? Ou não deveriam passar, como é que a gente se cuida para sermos esses profetas, né? Do bem, né? Do Cristo. Então, que no momento atual, infelizmente, a gente realmente se depara, né, com divulgações de conhecimento dessas meias-verdades, como o Marquinho trouxe, né? Então, como é que a gente se protege? Foi a pergunta de hoje. E a gente teve muitas respostas e dicas interessantes. Olha só. O pessoal diz que faz, né, que essas informações passem por uma peneira antes de assimilá-las. Olha que interessante a palavra peneira ter surgido. A gente já vai falar dela. Fico apenas com o que é bom e agrega, buscando agir dentro da lei de amor e caridade. Procuro checar a fonte e busco mais informações. Procuro confirmar as fontes e a intenção. Somente compartilho se for bom. Tem uma pessoa que respondeu com uma palavra: estudando. Eu achei fantástico, porque se a gente estudar, se a gente se informar, né? Aprender a respeito dos mais variados temas, a gente vai estar desenvolvendo nosso discernimento, né? Vai estar conseguindo, de fato, tirar o melhor, né? Crivo da razão e checagem em fontes seguras, escolhendo as fontes, observando e procurando vigiar os pensamentos. Outra pessoa também disse buscando as fontes e outra disse pensando em coisas boas. E aí, vocês lembram da peneira da primeira resposta? Eu lembrei das três peneiras de Sócrates, né? Que ele nos convidava a passar todas as informações, né? Por três grandes peneiras. A primeira delas, a da verdade. Então, que a gente sempre checasse se essa informação que chega para a gente, se esse conhecimento, essa notícia, né? Se ela é verdadeira. Mas e como é que a gente vai saber hoje em dia, com tanta informação aí, né? Como é que a gente sabe que é verdadeira? Bem, tem a questão realmente das fontes, né? E aí, que fontes a gente vai olhar? Em geral, se tem ali dito, né, que os envolvidos, a gente tenta ir o mais próximo, né? Como no jornalismo se fala das fontes primária, fonte secundária, que a gente chega ao mais próximo mesmo de quem teria dito, teria feito aquilo que está dito ali, né, como tendo sido feito ou dito, né? A outra, né, vendo que é verdade, ok, essa informação é verdade, o que eu faço com ela, né? Bem, a segunda peneira de Sócrates é a peneira da bondade. Então, essa informação aqui, ela é boa, ela produz a bondade, ela vai produzir em mim, em quem estiver recebendo também a bondade, né? Ela vai inspirar a bondade. Essa é a outra importantíssima, né? Que é a intenção que está por trás também, né? E por último, também importantíssima, a peneira da utilidade. Então, se for verdadeiro, se for também despertar a bondade, mas não for tão útil, eu posso preservar de divulgar essa informação, né? Mas se ela for útil, se ela for colocar essa bondade em ação, por exemplo, aí sim, né, fica o convite da gente continuar circulando essa informação, né? Se for para o bem, se for útil, né? E principalmente a primeira peneira, que hoje eu acho que está mais deixada de lado, infelizmente, é a peneira da verdade, né? Que a gente tem que, de fato, estar atento, né? São muito, a descentralização da divulgação das notícias, né? Com as redes sociais, enfim, realmente distribuir o poder. Isso é muito importante, né? Muito interessante, mas, né, com o poder vem a responsabilidade. Então a gente tem que assumir a responsabilidade também dessa grande tarefa aí, né? Muito legal. Então aqui temos alguns comentários também.
O pessoal dizendo que você é um seguidor do Cristo, um exemplo para todos nós, Marquinho. O seu França diz que acredita que não devemos tomar como verdade toda a mensagem que recebemos. Tomamos o exemplo de Kardec, que checava as respostas que recebia dos espíritos. É mesmo, seu França? O Regi diz pensamento crítico sempre, sem endeusar nada e ninguém. Importantíssimo nos tempos atuais, né? A gente teve uma palestra tão bacana do Ricardo Mesquita na quinta-feira na casa sobre sinais dos tempos. E ele nos alertava sobre realmente assim como está borbulhando, né? Os falsos messias, principalmente em quatro grandes áreas, né? A área que nos convida e convites que a gente não quer aceitar, né? Ao materialismo, ao poder, às questões da sensualidade, né? Das sensações e também da religião no sentido da dominação, né? Das pessoas e não no sentido que ela deve ter, que é a conexão com Deus. Então, a gente precisa estar cada vez mais atento, sim, como diz o Regi, né? E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Para a gente encerrar, então, só uma mensagenzinha, mais um convite para essa reflexão, para essa autorreflexão de nós, né? No nosso papel também, cada um dentro do seu círculo de amizade, dentro da sua família. Nós temos, sim, essa tarefa, né? De sermos esses bons profetas. Então, Emmanuel nos convida lá no livro Levantar e Seguir, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a entendermos, né, que nós podemos ser esses falsos profetas também se nós nos descuidarmos. E são muito sutis, né? Esses momentos são muito sutis no nosso dia a dia. Então, Emmanuel chama a atenção da gente para questões, por exemplo, da maledicência. Quando a gente se descuida e fala mal de alguém e comenta algo que alguém fez e critica algo que alguém fez, né? Ele diz que nós somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, né? Se a gente discorda, se a gente, enfim, acaba se envolvendo em questões né, discussões ou desentendimentos, nós somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Daí Emmanuel diz que toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, como o texto já diz, né, nem um átomo de orgulho, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Então, que a gente fique com essa, né, como disse a Vanessa, aí, com essas reflexões, né, tão importantes para essa noite de domingo, que elas embalem aí a nossa semana, que a gente possa se enxergar como verdadeiros profetas, né, que a gente consiga se conter em relação aos comportamentos que já não nos fazem bem e promover no nosso coração a ampliação desse amor, né, Marquinhos, que você falou, né, que a gente cada vez mais amar, né? Como Cristo ama. Você tem mais algum comentário final? Só agradecer pela oportunidade, sempre é muito bom poder refletir sobre a mensagem de Jesus. E a ideia é essa, né? O Evangelho tem essa proposta de trazer a mensagem para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso contexto. Não é uma mensagem distante, é uma mensagem próxima da gente, né? Então, o convite é que essa semana a gente possa tentar verificar em que momentos em que a gente ainda está vivendo ali o nosso profeta antigo, ou falso profeta, aquele que fala uma coisa, mas faz outra, enfim, e qual tem sido o nosso esforço para justamente vivenciar esse profeta verdadeiro, em que procura, se esforça, tem boa vontade para aplicar esses ensinamentos que a gente estuda e teve acesso aí pelo Evangelho e pelo Espiritismo. Né? No Uma final das contas, gratidão. me ocorreu aqui também que a gente nunca faz essas coisas de fato querendo o mal, né? Ninguém às vezes divulga uma informação que quero prejudicar alguém. A não ser, claro, quem criou às vezes porque queria receber os likes lá, os cliques, enfim, mas mesmo esse, né? A gente quer, na verdade, a gente erra por querer o bem pra gente, né? Quando a gente quer o bem, mas esse bem é só pra gente, esse é o sinônimo do mal, E né? Então, mesmo que a gente reconheça, Emília, em alguns irmãos nossos, a condição de falso profeta,
nós, enquanto cristãos, temos o dever da indulgência, porque se não somos agora, outrora, com certeza já fomos os falsos E profetas, esse e irmão tem só devemos um a ele. destino também, né, Marquinho? Que é a Exatamente. evolução, né? Que a É, gente está lado a lado, né? No futuro é, próximo. Então, todos nós estamos caminhando, né? Não tem outro destino, senão esse. Cada um a seu tempo, mas só tem esse caminho. exatamente. E todo mundo também quer pertencer, né? Então, muitas vezes a gente acaba, né, se atrapalhando porque quer ajudar, né? Quer pertencer, quer colaborar, né, fazer algo por alguém, mas acho que essas peneiras de Sócrates eu vou ficar pensando nelas ao longo da semana. Que nem sempre, né, a nossa primeira intenção é aquela que a gente deve seguir, sempre trazer para a razão, como Kardec nos convida. Exatamente. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Vamos então para a nossa prece final. Eu convido a todos nessa boa vibração, né, de boas intenções, esse olhar para dentro, espiritualidade amiga, que prepare esses encontros, que sempre nos acompanha, possa seguir nos inspirando ao longo da semana e que nós, principalmente nós, possamos nos conectar com essas boas vibrações ao longo de todos os dias dessa semana, que depende de nós esse laço. Cristo está sempre ali. Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso, nos envolve a todo tempo. Basta que nós estejamos com eles. Então, que estejamos com eles ao longo dessa semana, nas preces, nas palavras e nos atos. Que assim seja. Que Obrigada, assim amigos. seja. Uma Boa boa noite, semana a gente. todos. Beijão para todos e todas aí, Obrigada de tá? novo, Marquinhos, de Obrigado pelo coração. carinho. Obrigado, Emília. Valeu, gente.